Sim. Né? Todo mundo tem uma história. Seja a história positiva ou negativa, alguma coisa aconteceu com você e você teve uma leitura sobre aquilo que te levou a ser quem você é hoje. Por exemplo, eu falo bastante, eu falo de relacionamento, escrevo de relacionamento e falo, especialmente focando um pouco mais nessa história do homem, mas sempre usando a bandeira do respeito às mulheres, claro, que parece uma coisa básica e é uma coisa bem reivindicada agora, porque todo mundo tem microfone para falar, mas é uma coisa que deveria ser óbvia, né? Por exemplo, eu vim de uma família onde eu tenho só irmãs, eu tenho 4 irmãs. Né? Tem uma mãe que, batalhadora pra caramba, que foi presa política. Tem uma avó que foi presa política, sumiu, ela foi presa. Ô, louco. E não saiu nunca mais. E a minha mãe foi presa política com 13 anos. Depois começou. Aonde? A minha mãe foi presa política aqui em São Paulo. A minha avó, minha avó morava em Recife. Minha avó foi presa, era uma professora. Militando na rua? Como é que foi? Ela era professora. Professora de primeiro grau, e ela foi presa porque foi considerada subversiva, porque na época da ditadura. Na época da ditadura, porque ela era contra a ditadura, como várias pessoas, mas como ela era uma professora e tinha o potencial de propagar isso para crianças, outras pessoas, ela foi presa e ela entrou e nunca mais saiu. Então tem registro dela que entrou e não saiu. Minha mãe foi presa com 12 anos, 12 para 13 anos, foi presa e perdeu até uma vista. Diminuiu bastante a vista, porque foi agredida quando criança e tal. E aí depois ela começou um trabalho em São Paulo, veja só. Ela foi presa em Recife, depois ela foi para o Rio de Janeiro e depois veio para São Paulo e começou um trabalho montando creches em São Paulo, montando creche na periferia. Então, ao invés dela cuidar da vida dela, que poderia estar, que obviamente foi impactada por perder a mãe na ditadura e por ser torturada enquanto criança, ela simplesmente resolveu dedicar a vida dela para ajudar outras mulheres e outras mães que não conseguiam, que tinham que trabalhar e não tinham onde deixar os filhos e tal. E ela montou uma creche, essa creche virou piloto em São Paulo, e ela acabou fazendo uma viagem na década de 80 pela ONU para 13 países, 13 países entre América, Europa e África. Legal. Eram 13 líderes comunitários que intercambiaram entre os países para contar o resultado do seu trabalho, os desafios que tiveram. Então, assim, eu cresci no meio dessa história. Como não valorizar, sabe, mulheres fortes, pessoas fortes, porque assim, pessoas fortes, pessoas que dedicaram a sua vida para ajudar, para fazer com que outras pessoas tivessem uma coisa facilitada. O fato de eu me estrepar o tempo inteiro aqui não quer dizer que eu não possa ajudar as outras pessoas, porque não passem por isso também. Então, vindo um berço como esse, obviamente, me deixa muito mais humano do que se eu não tivesse passado por isso.